Além da cura da parte química, tem o que costuma ser mais difícil: evitar as recaídas. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, a Associação dos Alcoólicos Anônimos, AA, é a fonte mais utilizada hoje no mundo para ajudar pessoas a se manterem sóbrias. Como diz o lema deles: só por hoje. A repórter Júlia Zanini acompanhou uma dessas unidades e mostra como são essas reuniões aqui em São Paulo. Criada em Ohio, nos Estados Unidos, a Associação Alcoólicos Anônimos realiza grupos de conversa em grande parte do Brasil. Ela foi fundada em 1947 no Rio de Janeiro e hoje em dia atua com mais de 4.000 grupos e mais de 9.000 reuniões semanais, que podem ser tanto à distância quanto presenciais. A intenção é simples: dar assistência e apoio àqueles que lutam contra essa doença e buscam a sobriedade. Nesses encontros, os participantes dividem experiências. Não tem nenhum tipo de discriminação, né? Nem cor, nem credo, nem religião. Eu digo que o AA é o espaço de maior inclusão que eu conheço dentro da nossa sociedade. Então, quando um jovem chega no AA, ele pode, no primeiro momento, ter um impacto de que ali tem pessoas, talvez mais velhas que ele. E isso realmente, há muitos anos atrás, foi um desafio para a própria Irmandade, né? De trazer esse jovem e ele se sentir pertencer. Então, o Alcoólicos Anônimos começou também a dar visibilidade nas suas redes de apoio, e principalmente quando os grupos online surgiram através das suas reuniões semanais, reuniões diárias, o jovem encontrou nessa ferramenta, né, a sua participação dentro do AA. Então, ele começou a ter essa motivação. Ele não tinha que ir no grupo presencial, então ele poderia ir de uma forma anônima através de uma rede. E com isso, principalmente durante a pandemia, nós tivemos muitos ingressos de jovem, não apenas de jovem, nós tivemos principalmente também ingresso de muitas mulheres em Alcoólicos Anônimos, porque infelizmente a gente está lidando com uma doença que existe um grande preconceito nela, né? Por causa do preconceito, as pessoas não querem ser identificadas. Essa mulher conta que era compulsiva com comida, fez uma cirurgia bariátrica, trocou a comida pela bebida. Olha o que eu fazia: eu tinha bolsas grandes, sempre. Por quê? Para eu carregar bebida lá dentro. E aí eu fiquei com a minha mãe dentro do hospital. Eu precisei ficar uns 3 dias com ela, né, o final de semana, tudo. E como assim, eu não podia, ou eu ia perder um final de semana sem beber. Não, era impossível isso para mim. A bebida me escravizava completamente. Eu precisava beber. Então eu comecei a comprar que é aquela vodquinha que é com soda, eu esqueci até o nome, Beats, né? Skol Beats. E aí eu pegava várias, punha dentro de uma bolsona grande, porque a cerveja faz barulho, né? E aí eu bebia dentro do hospital com a minha mãe. Em 2019, meu marido ficou doente, foi internado em UTI. Eu saía, na hora que eu saía da UTI, eu passava no bar, comprava cerveja para ir beber em casa. Então, assim, escravidão total. Eu tinha pagamento, meus filhos ficavam preocupados, minha mãe, meu marido, Rosane, olha, você está cheirando cerveja, você cheira bebida. E eu, não, todo mundo bebe. Aí começava com as desculpas, né? Autopiedade, eu trabalho muito, eu acho que eu tenho o direito de no final de semana tomar minha cerveja, ninguém paga minha cerveja, quem paga sou eu mesmo. O que tem de mais? Não estou fazendo nada de mais, eu dentro de casa, não vou pra bar. E assim eu ia me enganando, ia falando, coisas assim, sabe, de ter apagamento. De uma vez na praia, eu levantei, sei lá, estava bebido muito, aí eu tomava remédio junto, e aí eu não lembro. Eu lembro que eu levantei e queria comer. Aí me preparei um miojo lá, e quebrei ovo dentro do miojo, casca e tudo. E
comecei a querer, olha, abrir atum, sardinha, e a minha mãe falou, você olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo. E eu me lembro, assim, de certas cenas disso aí, e eu lembro que eu tive uma raiva muito grande, porque estava me impedindo. E no dia seguinte, né, vem aquela coisa, deixaram tudo o fogão ali e falaram para mim, olha o que você fez ontem, dá uma olhada, olha essa cozinha, olha o que você fez, o que te deu? E a minha mãe disse assim para mim, teve uma hora que eu parei de falar com você, porque eu achei que você ia me agredir, eu fiquei com medo de você. E eu fui pro quarto e eu me lembro de ter tido essa sensação. E quando eu cheguei no quarto, tinha uma faca em cima do móvel. Porque eu me lembro vagamente da sensação de querer matar, porque estava me impedindo de fazer as coisas. Então, quer dizer, poderia ter acontecido alguma coisa muito grave. Esses relatos são importantes para lembrar o quanto o álcool destrói a vida das pessoas. Caí, fiz filho passar vergonha em festa. Eu cheguei no casamento de um amigo dos meus filhos, eu não consegui aguentar chegar no casamento, eu bebi em casa, eu cheguei no casamento bêbado. Então assim, muita vergonha para todo mundo. Daí, o que aconteceu? Chegou a pandemia. Aí eu parei de trabalhar e aí eu bebia todos os dias. Todos os dias. Aí os meus filhos criaram um grupo que estava todo mundo trancado dentro de casa. Foi aquela fase bem terrível. Eles criaram um grupo chamado Amor. E me chamaram em vídeo e falaram, para você só tem uma saída, mãe. Uma. Ou internar meu marido adoentado, ou internar a pandemia acontecendo, quer dizer, ou a gente já pesquisou, a gente já viu tudo, nós já conversamos com o psicólogo, com o psiquiatra, com tudo. Só tem um jeito para você, entrar em AA. E a partir daí, daquela mesma noite eu entrei, primeiro por vídeo, porque era pandemia, eu entrei. E aí comecei, no começo era tudo muito anuviado, eu não entendia nada, porque eu estava muito deturpada, né? Mas aí eu fui entendendo, e graças a eu ter entrado em AA, de eu ter vindo para casa, de eu ter entrado nas reuniões e ouvido tudo que tinha para falar, e eu perceber que não tem nada a ver com bebida, nada a ver com álcool. É um aprendizado de vida, é para você sim, olhar para dentro de você, se autoconhecer, sabe? Saber as suas emoções, por que você reage daquele jeito a certas emoções, por que você fica irado com algumas coisas, por que você fica com inveja de algumas coisas, por quê? Por que esses instintos do ser humano, para mim, que sou alcoólatra, são muito exacerbados, né? O alcoolismo só passou a ser considerado uma doença pela OMS em 1967. Doença que atinge não só quem bebe. O que a gente percebe, né? A doença do alcoolismo, ela traz sequelas muito graves para as pessoas que estão no seu entorno. Porque há uma relação com a doença na medida do comportamento do indivíduo que faz uso da bebida alcoólica. Muitas vezes um comportamento agressivo, um comportamento ausente. Então a família vai criando uma intoxicação, né, o alcoólico pelo álcool, e a família uma intoxicação emocional. Então ela vai adoecendo. Qual é essa intoxicação emocional? É a raiva, é a mágoa, é a tristeza, é a impotência, que eu já fiz de tudo, eu já ajudei, não sei mais o que eu faço, já internei, já levei em uma igreja, eu já fiz de tudo, né? E eu não sei como lidar. Aí, não sabendo lidar com essa impotência, vem a raiva. Então a família muitas vezes está doente, tanto ou quanto ou mais doente do que o próprio alcoólico, né? E é importante que a família reconheça isso, que ela busque ajuda, porque ela não vai conseguir sozinha. O Al-Anon é uma associação
dirigida a familiares e amigos de alcoólicos. Ela é uma associação que tem por interesse melhorar a qualidade de vida dos familiares e amigos de alcoólicos. Porque nós consideramos o alcoolismo uma doença e é uma doença física, espiritual, emocional que afeta igualmente a família. O alcoólico está doente e o familiar que convive com o alcoólico também fica doente. Por isso, existe essa associação Al-Anon, que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida do familiar. E existe uma associação também chamada Alatim, que é direcionada aos jovens que sofrem com problemas do alcoolismo em sua família. Qual a relação que tem com a A relação que tem com a primeiro, que é você compreendendo que é uma doença, e você tirando o foco do alcoólico e direcionando a você, você melhora a qualidade de vida, você muda o seu comportamento para melhor, e apesar de você não ter poder de modificar o jeito de ser e de beber do alcoólico, talvez a sua mudança provoque uma mudança neles. Esse homem conviveu com o pai alcoólatra e mesmo assim acabou enfrentando a doença. Hoje faz parte do AA e conta com o apoio da esposa. Meu pai é alcoólatra, né? E eu sofri bastante com o alcoolismo do meu pai, jurava, né? Desenhava para minha vida que jamais seria daquela forma, né? Então eu fiz muito a minha mãe sofrer, a minha irmã sofrer, né? O meu pai também. E depois eu me casei, namorei, me casei, né? E que é a minha atual esposa, né? Que sofreu pra caramba comigo. Inclusive, ela é membro da Irmandade Paralela, que é o Al-Anon, que é um grupo de familiares e amigos de alcoólicos, porque é importante também falar disso, né? Porque o familiar do alcoólico, ele também entra no furacão da doença do alcoolismo. A pessoa acaba também perdendo controle e adquirindo ali um problema de saúde mesmo, por conviver com o alcoólatra. Com a minha esposa foram 1000 promessas verdadeiras do meu coração, que eu não iria mais beber, que eu não preciso mais de álcool, que eu não quero mais. Eu cheguei num ponto que eu bebia, consumia o álcool e ficava mal. Só que eu também não conseguia ficar sem o álcool, mesmo, então imagina, né? Não consegue ficar sem, mas quando consome o álcool, eu sofria, eu estava com um vazio existencial, né? Tudo isso vem de uma grande dificuldade existencial, sabe? De lidar com os sentimentos, com as emoções. Eu acabei me perdendo mesmo assim, né? No meu caso, eu não tinha mais força para tentar sozinho, eu tentei muito sozinho. Eu mudei de amigos, eu mudei de bairro, aí eu me casei, né? Mudei de endereço, comecei a andar com outras pessoas. Eu busquei ajuda na religião, fiquei 4 anos na religião, estou lá até hoje, né? Mas os 4 anos na religião não resolvi o problema. Então, quando eu tentei a última vez e não consegui, eu perdi as forças. Então, eu busquei por conta, é claro, com o total incentivo da minha esposa, ajuda. Então, eu fui para uma comunidade terapêutica, fiquei 30 dias nessa comunidade terapêutica, e lá eu recebi a mensagem de um abençoado membro de Alcoólicos Anônimos, um veterano. Já na época, esse membro ele tinha já uns 27 anos de recuperação do alcoolismo, né? E ele me passou a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Então, quando eu saí dessa comunidade terapêutica, que eu fiquei 30 dias, eu ingressei em Alcoólicos Anônimos. Isso foi em 2019, então está fazendo agora 5 anos e meio que eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, frequento as reuniões, estou em recuperação, né? Construindo uma nova maneira de viver, né? Me conhecendo, né? Foi dessa forma, né? E pretendo continuar, né? Um dia de cada vez, né? Mas no dia de hoje eu estou em Alcoólicos Anônimos e feliz, né? Com essa nova vida. Assim como a maioria, ele demorou para reconhecer que precisava de ajuda. No meu caso, tudo que eu diria para mim é o que foi dito e não adiantou, sabe? Essa felicidade é ilusória e vai te cobrar caro lá na frente. Não é uma felicidade verdadeira, é de mentira. Essa é uma, né? Que minha mãe me falava com toda a calma, né? Minha mãe
falava com toda a calma dessa forma, né? Eu não, pô, eu trabalho, eu tenho minha grana, eu tenho carro, eu tenho moto, aí eu arrumei um apartamento, casei, fiz uma festa bonita, por que eu não posso, sabe? Então, um monte de justificativas, né? Não enxergava minha vida sem o álcool. Não conseguia tolerar as pessoas, não conseguia socializar, participar de uma reunião de pessoas se eu não tivesse ali anestesiado, né? Com aquela anestesia mental, né? E com aquela sensação de prazer imediato que é ilusória e que quase acabou com a minha vida, né? Me levou para um buraco, mesmo assim, um fundo de poço espiritual, sabe? Um fundo de poço existencial que eu cheguei. Pois é, e aí hoje em dia eu experimento essa nova vida, né? Que eu não tenho mais vontade de beber, não tenho mais vontade, sabe? Não enxergo mais agora a minha vida consumindo álcool, sabe? A doença do alcoolismo, ela não tem cura. Ela vai continuar aqui comigo, mas com essa mudança de personalidade, né, com os princípios de recuperação de Alcoólicos Anônimos, né, que é um programa espiritual. Não tem ligação com religião, né, com nenhuma religião, não é um dogma religioso, mas é um programa espiritual que me faz obter assim, um autoconhecimento, de olhar para mim, de me conhecer, sabe? Então hoje eu consigo, sabendo quem eu sou, me conhecendo, sentir prazeres nas coisas simples da vida, né? Então eu me tornei pai em Alcoólicos Anônimos, hoje eu posso ser um pai presente, sabe? E melhorando a cada dia, essa é a parada, né? De hoje eu ser melhor do que eu fui ontem, não é a perfeição, mas é uma evolução, uma constante evolução como pessoa, evolução espiritual. Né? Adultos jovens na faixa etária de 25 a 34 anos são os que mais acessaram o site da Irmandade no primeiro semestre deste ano. O número triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Já os acessos de pessoas com idades entre 18 a 24 anos teve um aumento de 100%, comparado com o ano de 2023. Eu vou te dizer que é um grande desafio. Primeiro porque nós estamos lidando com uma doença crônica, né? Uma doença crônica, progressiva e fatal, que é o alcoolismo. Assim como algumas outras doenças, como a diabetes, não tem cura, mas é uma doença tratável. Então ele vai reaprender, ele vai trocar um projeto de morte por um projeto de vida. E isso é um desafio, porque a nossa sociedade é alcoólica, né? A nossa sociedade celebra, né? Nasceu, bebeu para se comemorar, morreu, se bebe. Então tudo está relacionado com a bebida alcoólica. E ele vem para essa sociedade viver o quê? Uma abstinência alcoólica. Mas o AA propõe muito mais do que isso. É muito mais do que parar de beber. É um novo recomeço, como você falou. É um novo projeto de vida. Ele vai buscar a sobriedade. Olha que bacana, né? A diferença entre abstinência, parei de beber, né? Abstinência. Sobriedade, eu tenho um novo modelo, programa da minha vida. Eu vou me resgatar com os meus pares, principalmente com a minha família. Muitos perderam tudo, bens materiais eu falo, e perderam a sua família, porque a família também cansa e muitas vezes abandona. Então, quando eu falo mesmo de trocar projeto de morte, é real, porque o álcool traz consequências gravíssimas na vida de um indivíduo. Ele tem a perda moral diante da sociedade. Então, ele se resgatar como ser humano, né? Eu sempre digo que pessoas precisam de pessoas, e o AA oferece isso, né? Histórias que emocionam, narrações tristes e difíceis, mas também relatos de vencedores. Eu venho aqui só para agradecer, eu não reclamo de mais nada, eu não tenho direito de reclamar da minha vida. Hoje eu estou casado de novo, meus filhos nasceu moto, minha mãe, minha irmã, estou trabalhando, estou com carro novo, estou prosperando. Lembro das coisas, né? Porque antes de dar uns apagão, que eu não lembrava, chamava seguro de carro, porque eu pensava que tinha roubado o carro. E não era, eu estava no baralho, até o terceiro bar. Depois do terceiro bar eu esquecia. Eu lembrava que deixava para ali. Outro cadê o carro? Chamava o seguro. Aí eu fui ver, não tinha nada disso.
Então é isso aí, a bebida mata. Fim de ano chegando, festas, comemorações, os inevitáveis excessos. Talvez seja um momento para as pessoas refletirem sobre o problema do alcoolismo. Murilo Lobo dá alguns conselhos que servem também para as pessoas analisarem como está a relação com o álcool. Por que tem aquela coisa de não bebe, se você for beber um destilado, bebe um copo de água intercalado? É exatamente porque você dilui essa concentração de álcool. E o que acontece é a osmose, né? Que é físico, né, o negócio. Então, se o álcool está muito concentrado e no sangue não tem nada de álcool, a velocidade de passagem é muito rápida, entendeu? O sangue absorve o álcool super rápido. Se você toma cerveja, a concentração de álcool aqui é baixa, então a velocidade de passagem de absorção é mais lenta. E aí a comida é muito interessante, ela entra nessa questão física mesmo, mecânica, né? Porque quando você está com o estômago cheio, acontece que o seu estômago esvazia mais lento, tá? Então, quando a gente toma álcool, existe uma parcela do álcool que é absorvido diretamente no estômago, mas o principal local de absorção é já no intestino delgado, é no duodeno, no início do jejum. Se for beber, modere. Se não consegue moderar, é hora de rever a vida.